nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. Hoje é uma tarefa bem difícil para mim, viu? Porque o bispo me colocou nessa difícil missão de falar da palavra do Senhor e é uma grande responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa muito séria. E eu peço que Deus realmente possa me usar para que eu possa trazer uma palavra de vitória, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria a todos que estão nos ouvindo, nos escutando através dessa live, e que os nossos corações, não só o meu coração, porque toda vez que eu vou falar a palavra de Deus, eu sempre sou edificada através dessa palavra. Primeiro eu sou edificada e depois as outras pessoas são edificadas. Então, que venha ser uma palavra que venha trazer edificação para minha alma e edificação para vocês também, que estão nos ouvindo. Eu gostaria que os irmãos, onde vocês estivessem, primeiramente, que vocês compartilhassem essa live. Porque é muito importante que a gente compartilhe as lives da igreja, porque é assim que isso chega em alguém que está precisando ouvir uma palavra. Às vezes a gente faz esse compartilhamento até mecanicamente, é verdade, mas isso é muito importante, porque em algum momento essa palavra vai ser ouvida por alguém e ele vai ser alcançado, o coração daquela pessoa vai ser alcançado. É como o Senhor fala na palavra, a palavra dele nunca volta vazia. Então, nunca é demais a gente compartilhar, nunca é demais a gente ouvir, nunca é demais a gente ler. Então, isso são coisas que pouco a pouco vão edificando o nosso espírito, vão edificando o nosso ser e vai produzir dentro de nós frutos de vitória, frutos de alegria, frutos de bênção. E então é por isso que eu peço a vocês que quem puder nesse momento compartilhe. Quem não gosta de compartilhar no Facebook, compartilhe no WhatsApp. Às vezes você tem uma pessoa conhecida, um amigo, uma amiga, ou alguém até mesmo da sua família, que você sabe que vai precisar ouvir uma palavra assim, às vezes sem nenhuma intenção de converter aquela pessoa, porque as nossas pregações não são assim. Nossas pregações são pregações que buscam alcançar o espírito da pessoa, para confortar, para edificar e para melhorar. Então eu quero que vocês, se puderem, compartilhem, ou seja no WhatsApp, seja no grupo de vocês, ou então até mesmo no Facebook. E eu gostaria que todos curvassem a cabeça agora onde vocês estiverem, fechem os seus olhos. Vamos entrar na presença do Todo-Poderoso, que esse é o lugar de conforto para nossas almas. A presença do Senhor traz paz ao nosso espírito. A presença do Senhor nos tira desse mundo. Ainda que por breves momentos, essa presença nos tira desse mundo e nos coloca num lugar onde parece que nada pode nos atingir. E é exatamente isso. Quando nós estamos na presença do Senhor, as coisas podem acontecer tudo ao nosso redor para tentar nos atingir. Mas se nós estivermos verdadeiramente debaixo dessas asas protetoras, debaixo dessa presença, nada vai nos atingir, nós vamos ter paz, nós vamos conseguir abrir o nosso coração para o nosso Deus, contar dos nossos problemas, das nossas aflições e de tudo aquilo que nós estamos precisando, tá bem? Então vamos lá. Senhor, Deus e Pai,
Nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, que é onde nós encontramos abrigo, Senhor, onde nós encontramos a Tua presença também. Oh, meu Senhor, que cada um de nós possa ser alcançado nesta noite pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa trazer refrigério, meu Deus, porque o Senhor é o cuidador da nossa vida. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que nos ajuda, que cuida de nós, Senhor, que nos protege. Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor pode fazer isso conosco, meu Deus, só o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos guarda, Senhor, nesse momento, Senhor, protege as nossas famílias, protege os nossos familiares todos, meu Deus, desse vírus, dessa Covid, Senhor, continua nos guardando, continua nos protegendo, Senhor, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que vem para tentar brecar a nossa vida, tentar atrapalhar os nossos projetos, tentar segurar os nossos planos, Senhor, que o Senhor possa nos dar vitória, Senhor, completa e total nesta noite, Senhor, que o Senhor venha com Sua palavra, rema, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos, Senhor, muito mais do que compreender e entender a Tua palavra, mas colocar a Tua palavra em prática, Senhor, e sempre que nós enfrentarmos os nossos desafios, que nós possamos encontrar consolo, Senhor, força, Senhor, em Ti, que o Senhor possa nos ajudar, nos levantar, nos colocar de pé, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem conosco nesta noite, Senhor, falar aos nossos corações, aqueles corações que estão, Senhor, ansiosos por ouvir uma palavra Tua, Senhor. Muitas vezes nós chegamos na igreja, Senhor, ávidos por uma palavra, Senhor, ávidos por uma palavra que possa falar ao nosso coração a respeito daquilo que a gente está vivendo. E que nessa noite, Senhor, nós possamos ser edificados pela Tua palavra, que nós possamos ser edificados com aquilo que nós precisamos ouvir e não com aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, irmãos, eu queria que a igreja abrisse na palavra de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10. Vou ler. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, prestem bem atenção, por pouco tempo, sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Quando a gente ouve aqui essa palavra dizendo que primeiro haverá um sofrimento por pouco tempo, mas depois nós seremos restaurados neste sofrimento e deste sofrimento. Depois de sermos restaurados, nós seremos confirmados. Confirmados em quem? Em Cristo. Confirmados em Deus. Depois de sermos confirmados, de termos a nossa fé confirmada, nós seremos fortalecidos. E depois de sermos fortalecidos, nós seremos colocados em firmes alicerces, né? Nós vamos estar em firmes alicerces. O que me chama a atenção nessa palavra é que quando ele fala assim, sofrimento por pouco tempo, muitas vezes a gente está vivendo uma situação na nossa vida e a gente olha e a gente acha que aquele sofrimento está se alongando, que aquele sofrimento não está sendo rápido, que ele está demorando de acabar na nossa vida. E aquilo nos incomoda, nos traz inquietação. E muitas vezes nós temos uma atitude errada durante esse sofrimento, porque é muito mais fácil para a gente murmurar. É muito mais fácil, às vezes, na hora do sofrimento, a gente reclamar, até com Deus mesmo, até com o Senhor na nossa oração. Porque aquela atitude que Paulo manda que a gente tenha, de dar graças em todas as situações, não é uma atitude fácil. E não é uma atitude que nós temos de primeira.
Muitas vezes a gente só vai ter essa noção de que a gente tem que dar graça lá na frente, ou então depois de muito tempo. Mas não é isso que o Senhor quer, porque não é isso que Ele está dizendo. Ele está afirmando que nós vamos sofrer por pouco tempo. E que depois nós seremos restaurados, nós seremos confirmados e depois seremos fortalecidos. Então, existe uma garantia, é como se fosse uma garantia mesmo, existe uma garantia de que a vitória vai ser nossa, de que nós vamos ter vitória naquela situação, ainda que seja uma situação que esteja se demorando, para a gente esteja sendo demorada, ainda que esteja sendo muito doída. E aí, quando vem essa palavra sofrimento, muitas vezes eu me perguntei assim, meu Deus, a gente cresce, né? Eu vim de uma família que era católica, né? Não era católica praticante, mas era católica, se dizia católica. E a gente cresceu com aquele jargão, cuidado que Deus castiga. E aí, quando eu vim para o Evangelho, eu fiquei achando que Deus não castigava, que não existia isso, que não existia um Deus que nos punia. Mas existe sim. Porque nós não somos punidos pelos nossos pais, nós não somos punidos pelos nossos tutores, pelos nossos responsáveis. Assim é o Senhor. O Senhor também, em determinadas situações, Ele precisa nos punir. Porque, infelizmente, irmãos, é no sofrimento que mais nós crescemos. É no sofrimento que a gente mais estende as nossas tendas, que a gente mais cresce, que a gente mais avança em todos os aspectos da nossa vida. Eu não estou falando só no lado emocional, não. Eu estou falando em todos os aspectos. É no sofrimento que a gente se expande, que a gente cresce como pessoa, que a gente cresce como mãe, que a gente cresce como esposa, né? Ou como marido. E é nesse momento que o Senhor usa para nos alongar, para fazer com que os nossos limites sejam estendidos. E a gente tem que aproveitar muito esse momento, porque é no momento do sofrimento que você mais vai ter o amparo do Senhor. É no momento do sofrimento que você vai ser mais escutada pelo Senhor. Por quê? Porque você vai buscar Ele mais vezes. Porque você vai se refugiar nesse lugar de abrigo, nesse lugar de segurança, muito mais vezes. E aí eu fiquei pensando, então, esse Deus que permite o sofrimento, por que o Senhor permite? Muitas vezes o sofrimento é causado por nós, muitas vezes é um sofrimento permitido pelo Senhor, e tudo tem um propósito, né? Há um propósito para todo o sofrimento que a gente passa, para toda adversidade, para toda aflição, para toda dificuldade, para toda lágrima que é derramada dos olhos de cada um de nós. Existe um propósito no céu para aquilo. Então pense que você não é uma pessoa à toa. Você tem um dono. E esse dono é um gestor da sua vida. Ele gerencia a sua vida. Ainda que você faça coisas completamente erradas, ainda que você não tenha nenhuma capacidade de gerenciar a sua vida, esse gestor faz isso. Deus é esse gestor, Deus é esse pai que cuida, que ampara, que vai tentando não, porque Deus não tenta, né? Deus faz, ele não precisa tentar, ele vai direcionando a gente e respeitando sempre as nossas escolhas, mas tentando fazer com que aquilo seja menos danoso para nós. E eu fico pensando assim, eu estava meditando nessa palavra do sofrimento e falando assim, poxa, quais são os sofrimentos que nós enfrentamos, né? Quais são os sofrimentos que nós temos que enfrentar no dia a dia? Eu falo assim, da origem deles, né? E aí a gente vai lá para Salmos 107, versículo 17. Só um minutinho. Salmos 107, versículo 17. Salmos 107, versículo 17.
Aí ele fala assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Eu vou repetir: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. O primeiro sofrimento que eu quero falar é esse, aquele sofrimento das nossas condutas, que aos olhos de Deus não são aquelas condutas adequadas ao nosso comportamento, à nossa pessoa, mas que mesmo assim nós temos essas condutas e essas condutas nos levam ao sofrimento. E me lembro muito assim, o pecado, né? O pecado, eu vejo muito o pecado como uma xícara. Imaginem uma xícara, né? Uma xícara tem uma alça. Você pega na xícara, você pode até pegar por qualquer lado, pelo fundo, por baixo, pelo lado, por outro, sem pegar na alça. Mas a alça vem junto. O pecado é exatamente isso. O pecado é a xícara. E a consequência, que geralmente é um sofrimento, vem colado. Ele vem anexo. Então, quando a gente comete determinadas ações que entristecem o coração do Senhor, Ele permite que o sofrimento venha. Ele permite que o sofrimento, que nós venhamos a sofrer com a consequência daquilo ali. Porque nós mesmos estamos dando causa àquilo. Não é o Senhor que está aplicando aquele sofrimento. Ele está permitindo que aquele sofrimento nos alcance por conta das nossas ações, por conta das nossas condutas, ou melhor, por conta das nossas más práticas. E muitas vezes a gente se pergunta assim: como é que pode, né? Às vezes a pessoa cometeu determinadas... A gente vê tanto isso, né? As pessoas fazem determinadas atrocidades, coisas absurdas, e aquele sofrimento não chega. E a gente fica pedindo assim: meu Deus, como é que pode? Fulano fez isso, fez aquilo outro, e a conta dele nunca chegou. Meus irmãos, olha, um dia essa conta vai chegar. E se ela não chegar, nós temos que respeitar, porque foi feita a vontade de Deus na vida daquela pessoa. O Senhor diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E a gente precisa aceitar isso, porque muitas vezes a gente se indigna com o pecado do outro. A gente aponta o erro do outro e a gente fica esperando que aquela conta chegue, que o outro pague por aquilo que aos nossos olhos foi errado. E essa conta não chega, esse momento nunca vem, pelo menos assim, às nossas vistas, às vezes aquele momento não vem. E nós ficamos nos perguntando: por que Deus não agiu? Por que Deus não castigou? Por que Deus não permitiu? Às vezes a pessoa faz uma coisa absurda e ela é salva daquela situação. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa faz uma coisa errada e ela consegue ali manipular e camuflar aquela situação e ninguém percebe. E aquilo passou despercebido por todo mundo, ninguém viu. E aquela pessoa não chegou nunca a sofrer nem sequer o dano daquela ação dela, que dirá dos outros, da acusação dos outros. Então, será que Deus não viu? Não, claro que Deus viu. Deus não perde nenhum lance da nossa vida. Os olhos do Senhor estão sempre fitos em nós. Por mais que a gente pense que o Senhor está em algum momento, sei lá, distraído, Ele nunca está distraído. Ele sempre está ali atento à nossa vida, atento aos nossos passos, atento às nossas atitudes. E essa pessoa também está na atenção do Senhor. O Senhor está vendo aquilo ali. E se por acaso essa pessoa morrer e você nunca viu a conta dela ser paga, Deus teve misericórdia dela. E isso não nos cabe julgar. Nós precisamos aprender a ter o outro como uma responsabilidade do outro e não nossa. Porque muitas vezes a gente se coloca como delegado daquela pessoa, como uma pessoa que precisa colocar as contas dela em dia diante da gente. Não é assim. O Senhor pede sempre o quê? Que a gente não julgue, para que a gente não seja julgado com o mesmo rigor que nós julgamos. Se fulano agiu errado e se a conta dele não chegou, deixa a vida de fulano.
vamos nos ater àquilo que é nosso. Nós temos tantas coisas para conquistar no Senhor, tantas coisas para conquistar em Deus. Não vamos ficar nos preocupando com o sofrimento do outro que ainda não veio para ele e que deveria ter vindo. Não, isso não é da nossa competência, não é da nossa alçada. A gente não precisa se envolver nisso. Nós não precisamos gastar as nossas energias e gastar o nosso espaço com Deus pensando coisas que não vão agradar a Deus, porque Ele manda que nós não façamos isso. E eu digo a vocês, eu acho que é uma coisa que a gente sempre acaba cometendo. Quando a gente vê, a gente já fez. É um deslize. E aí a gente volta para Deus e pede perdão, porque essa não é uma atitude bacana, não é uma atitude correta, mas já foi. E esse sofrimento, ele tem um caráter de consequência, né? Esse sofrimento trazido em Salmos 107, é como a gente fala assim para a criança: ah, você quer fazer isso? Então vá, faça. Porque é exatamente isso. A gente sabe que está fazendo a coisa que não é correta, mas na hora, a falsa ideia de prazer naquilo nos leva a fazer, nos leva a cometer essa atitude. E a gente não pensa na dor que vem depois, a gente não pensa nas consequências que virão depois, e não pensa nessa consequência aqui, onde o Senhor entrega, né? Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. O Senhor nos entrega ao caminho de sofrimento, né? Para que a gente consiga mensurar através daquela resposta o que é que a gente fez exatamente, né? A gente vai chorar, a gente vai sentir na pele, a gente vai se arrepender muitas vezes, né? O Senhor nos leva a um lugar de arrependimento, onde nós somos confrontados com aquilo e parece que os nossos olhos espirituais se abrem e a gente vê muitas vezes aquele absurdo que a gente fez e que na hora que a gente estava fazendo a gente não tinha a menor noção, a gente não tinha a menor preocupação se aquilo causaria dor em alguém, se iria machucar alguém. Não, a gente só estava pensando ali em primeiro lugar na gente mesmo, em mais ninguém. E a verdade é essa. O segundo sofrimento que me chama a atenção é o sofrimento que está lá descrito em Isaías 26, versículo 9. Isaías, capítulo 26, versículo 9. Versículo 9. Isaías 26, 9. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se vê na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Eu tenho uma Bíblia digital, né, e aí eu gosto sempre de olhar outras traduções. Aí tem uma tradução da Bíblia que é Linguagem Fácil, 26, 9. Eu o procuro durante a noite, o meu espírito o procura de manhã cedo, porque quando o Senhor julga a terra, as pessoas aprendem a viver com justiça. Quando o Senhor julga a terra, as pessoas aprendem a viver com justiça. O sofrimento anterior, eu estava falando de um sofrimento que é causado por nós. E existe uma permissão do Senhor para aquilo. Mas esse aqui, eu tenho até medo quando eu leio. Porque quando o Senhor julga a terra, as pessoas aprendem a viver com justiça. Aqui nós estamos sendo empurrados objetivamente pelo caminho reto, a andar no caminho reto, mas há duras consequências. Aqui é o caráter punitivo de Deus. Aqui é o caráter punitivo do resultado do pecado. Quando a gente anda de maneira torta e vem o juízo de Deus sobre nós, o julgamento do Senhor, que é o juízo, o julgamento, é o lugar onde se julga. Vem o juízo de Deus sobre nós, o julgamento de Deus sobre nós, sobre aquela ação. Meus irmãos, por mais que seja Deus Pai amoroso,
Deus dengoso, Deus que cuida, Deus protetor. Na hora que Ele julga, Ele julga. E Ele julga com força, para que a gente aprenda verdadeiramente, de maneira bem clara, a andar no caminho certo. E as pessoas começam a andar com retidão por causa dessa punição. Porque é assim que funciona, infelizmente, né? A gente vê muitos radares na cidade, depois que o nosso prefeito assumiu, há 8 anos atrás. A gente vê muitos radares espalhados pela cidade. E quem anda de carro, quem tem veículo motorizado, se queixa. Porque parece como é que fala? Um caixa de moeda, né, em cada esquina. Mas as pessoas só aprendem dessa maneira, infelizmente. A gente precisa sofrer o dano muitas vezes para aprender. E isso é muito ruim. É péssimo, porque não deveria ser a maneira inteligente de nós aprendermos as coisas, mas muitas vezes a gente só aprende no sofrimento. A gente só aprende quando nós somos punidos por aquilo que nós fizemos de errado. E o Senhor, Ele pune. Então, às vezes, nós estamos passando por um momento de sofrimento na nossa vida, que é resultado de uma punição do Senhor. E o que a gente tem que fazer numa hora dessa? Fazer o que a gente tem que fazer, se humilhar. Pedir perdão a Deus. Tentar aprender ao máximo com aquela situação. Às vezes a gente tem um sofrimento que se delonga na nossa vida. E é aquilo ali. É Deus querendo nos punir por uma atitude que nós estamos tendo. É Deus trazendo justiça à nossa vida. Trazendo juízo. Por que é justiça? Quando a gente fala assim, Senhor, faça justiça na minha vida. A gente tem um lado só benéfico disso aí. Mas não é assim. Quando Deus faz justiça na vida de um cristão, Ele está fazendo justiça, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Se você é digno de ser justo, você vai receber o lado bom. Mas se você não foi bacana, não foi justo, você não vai receber o lado do bom, porque Deus está executando o juízo dele sobre aquilo, é o julgamento. Quando você vai pleitear um direito, que você vai se submeter a um julgamento, você vai receber o que é que você tem direito. Se você tem direito a A, ou se você não tem direito a A. E você só tem direito a B. Então, às vezes você quer A e B. E Deus diz, não, nem A e nem B. Você não tem direito a isso. Então, isso é justiça de Deus. E às vezes a gente fala assim, ai Deus, faça justiça na minha vida, faça justiça. E a gente nem sabe que justiça é essa que Deus tem para fazer sobre nós. Porque nós não estamos antenados com esse caráter de julgamento, como ele fala aqui. Eles não aprendem, o Senhor julga a terra, as pessoas, quando o Senhor julga a terra, as pessoas aprendem a viver com justiça. E isso é muito duro, porque isso dói, muitas vezes machuca, muitas vezes a gente empaca naquele lugar de sofrimento. E a gente fica ali se batendo, parecendo que está no labirinto, a gente não consegue sair daquilo. E o que a gente tem que parar nesse momento é pensar, Deus quer que eu aprenda com esta situação. É a primeira coisa. Deus quer que eu aprenda com esta situação. E quanto mais rápido eu aprender, quanto mais rápido eu puder demonstrar ao meu Senhor que eu verdadeiramente aprendi com aquilo, mais rápido eu vou sair desse lugar de sofrimento. Mais rápido eu vou me encontrar no lugar de misericórdia. E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente fica ali, olha, sempre que alguma coisa estiver se demorando na sua vida, Deus quer lhe ensinar alguma coisa. Eu vejo que a nossa vida, ela dá as maiores pistas de onde nós estamos precisando do agir do Senhor e de onde nós estamos precisando mudar os nossos comportamentos. Muitas vezes é um relacionamento com um filho ou com uma filha, muitas vezes é um relacionamento com o marido, muitas vezes é uma situação que você está vivendo no seu trabalho. E situações diversas estão falando ao seu ouvido onde você precisa ser acrescentado,
onde você precisa se transformar. E é isso que eu vejo. Um lugar que Deus usa muito para nos transformar, na minha opinião, é o casamento. O casamento é o lugar preferido do Senhor para transformar a gente, em todos os aspectos. As mulheres especialmente, eu acho. Então, quando a gente tem algum problema em qualquer área da nossa vida, nós temos que ficar alertas àquela área e buscar ali entender o que o Senhor quer que a gente aprenda naquela situação. E buscar entender o que o Senhor quer que a gente aprenda e aprender, verdadeiramente aprender. Porque se nós enquanto nós não aprendermos, nós não vamos sair dali. Nós vamos ficar naquele círculo vicioso, naquela situação. E isso é muito importante. Porque assim, a vida do cristão é uma corrida. A vida do cristão é uma corrida para alcançar uma coroa. E nós precisamos alcançar essa coroa. E quanto mais rápido a gente conseguir alcançar essa coroa, vai ser melhor para a gente. Não estou falando que a coroa é a gente morrer, não é isso. Mas nós estamos aqui e estamos cumprindo um propósito. Deus tem um propósito em cada sofrimento. Esse aqui é um propósito de nos punir. Verdadeiramente nos punir. Como somos punidos pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelos nossos tutores. Porque o sofrimento, infelizmente, foi usado desde o início do mundo como uma forma de aprendizado. Eu não sei porquê, não sei responder como que surgiu isso, mas talvez isso tenha surgido até pelo próprio Senhor, na própria palavra. Porque a gente cresceu, eu mesma cresci sendo punida pelos meus pais. Toda vez que eu cometia algo errado, eu apanhava. E minha mãe batia com força e com vontade. E isso era uma forma de eu aprender a não fazer. Hoje dizem que porrada não ensina, né? Que bater não adianta. Que as crianças não aprendem dessa forma. Mas não é todo tipo de sofrimento que é debaixo de pancada, né? O Senhor nos pune sem encostar um dedo na gente. E costuma doer bastante quando o Senhor nos pune. O outro sofrimento que eu queria falar é do que está lá em Provérbios. Capítulo 3, versículos 11 e 12. Não é nem outro sofrimento, é até uma conduta. Desculpe. Meu filho, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem fique desanimado quando você for reprovado por ele. Pois o Senhor repreende quem ele ama como um pai querido, como um pai a um filho querido. Então, é difícil a gente sofrer a repreensão do Senhor e ficarmos alegres, né? Mas não é para ficar alegre, é para entender que tudo aquilo que está acontecendo é um benefício para a nossa vida. Mas como às vezes são situações horríveis, né? Que a gente passa e a gente diz, meu Deus, como é que isso pode estar revertendo em bem na minha vida? Em que momento eu vou conseguir enxergar que isso é um benefício para a minha vida? Nós vamos conseguir. Eu posso lhes assegurar, porque hoje tem situações na minha vida que eu olho para trás assim, e que lá atrás eu imaginava que era o fim do mundo, e que era a pior coisa que estava acontecendo comigo. E hoje eu vejo o quanto aquilo foi importante para mim, o quanto aquilo me trouxe tantas coisas positivas, e que me tornaram hoje uma pessoa diferente do que eu era naquela época. Então, esse momento, essa postura de entender que aquilo ali faz bem para a nossa vida, é o caminho que nós temos que percorrer para alcançar a vitória. Porque o Senhor só vai nos tirar deste lugar quando nós entendermos que aquilo ali a gente precisava passar e que aquilo ali vai trazer benefício para a gente. Essa postura de arrependimento, essa postura de conserto, essa postura de transformação vai nos levar a uma vitória. E esse é o caminho. Passa por esse caminho, passa por esse lugar da gente não ficar desanimado. Não despreze a correção que vem do Senhor. É
até difícil a gente desprezar. A maioria das vezes a gente não despreza, a gente até valoriza, né? Fica chateado até com Deus com aquilo. Mas desanimado quase sempre. Não fiquem desanimados quando você for reprovado por Ele, pois o Senhor repreende quem Ele ama. Então, se o Senhor nos ama, assim como nós amamos nossos filhos ou amamos nossos sobrinhos, quando nós repreendemos visando uma construção de uma pessoa melhor, visando com que aquela pessoa não se machuque, com que aquela pessoa não venha sofrer no futuro com aquilo. Então, existe o amor por trás de tudo isso. Por trás dessa repreensão existe o amor. Eu gosto de uma passagem que tem lá em 2 Coríntios, eu anotei aqui até para poder falar para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5, onde o Senhor fala assim. Onde Paulo diz assim, né, na carta que ele está fazendo a igreja de Coríntios. Peraí, 3 a 5, é isso mesmo, a igreja de Coríntios. Glória a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso. Nós não podemos esquecer que Deus é misericordioso. Que a ira dele, um momento, vai passar. Por quê? Porque Ele é misericordioso, não tem como Ele fugir dessa essência. Ele é Deus de misericórdia e Deus de toda consolação. Deus nos consola quando estamos em dificuldades, para que nós também possamos consolar aqueles que estão em dificuldades, com a mesma consolação que Deus nos dá. Porque assim como participamos dos muitos sofrimentos de Cristo, também muitas são as consolações que recebemos por meio dele. E aqui está também um grande alvo, um grande objetivo, quando Deus fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque até nesta punição, neste sofrimento que nós estamos passando, nós vamos ganhar experiência e vamos poder ajudar outras pessoas a serem consoladas da mesma forma que nós fomos consolados diante de Deus. E a gente só pode ensinar a alguém se a gente souber. É muito mais fácil a gente ensinar quando nós temos a propriedade do conhecimento, quando nós sabemos como é que a gente já passou por aquilo. A gente olha ali, vê aquela pessoa, parece às vezes você vê a pessoa, parece que ela está assim cega, que ela não consegue ver nada, mas você que já passou por aquilo, que já experimentou aquela situação, você sabe muito bem como conduzir ela até o caminho de vitória. E isso é essencial, porque este é um propósito do corpo de Cristo. Nós aqui estamos para consolar aos outros, consolarmos por Cristo e consolar aos outros através de Cristo. E isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que quando nos acontece algo ruim, nós temos que, primeiramente, glorificar. É difícil, mas essa é a nossa postura de vitória. Se nós quisermos sermos vitoriosos, nós temos que começar glorificando o nome do Senhor, na pior situação possível. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que seja a pior coisa que lhe aconteceu, glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem controle da sua vida. Você não é um Zé Ninguém, você não é um à toa. Você tem um dono na sua vida, você tem uma pessoa que está ali, sua vida está suspensa nas mãos dele. Tenha certeza, convicção disso. Chegue no altar do Senhor com essa certeza, com essa convicção, porque Satanás não pode tirar isso de nós. Essa certeza de que nós somos amados, de que nós somos queridos, de que nós somos protegidos. Quando nós chegamos diante das nossas dificuldades com essa autoridade, não tem como a gente ficar muito tempo nesse sofrimento, porque o Senhor vai nos acudir. Ele garante a palavra dele. O Senhor não vai deixar que a palavra dele fique vazia. Então, essa é uma atitude que nós temos que ter, porque a gente vai passar por aquilo, nós vamos experimentar essa situação, para que nós possamos ajudar outras pessoas a serem consoladas da mesma forma que nós fomos consolados. E se nós não passássemos por isso, nós não teríamos essa experiência, nós não teríamos isso no nosso currículo, essa capacidade no nosso currículo, nós não teríamos. E graças a Deus,
que a nossa vida não é um lago manso azul, né? Não é um mar de flores, né? Nossa vida muitas vezes ela é turbulenta. Já pensou a gente chegar no céu sem nenhuma história de experiência para contar, né, Andrine? Já pensou? Né? Nós não podemos, nós temos que ter uma vida de experiência com o Senhor. Eu tenho uma amiga, é minha amiga de infância, e ela é pastora. E uma vez ela me contou uma coisa assim que me deixou... Quando ela me contou, eu não tinha nenhuma maturidade para entender aquilo, e eu fiquei perplexa. Ela disse, ela é de uma família de pastores, né, e ela estava chegando na idade adulta. Chegando na idade adulta não, ela já era uma mulher, já tinha filhos, um filho, e ela disse que ela queria viver experiências com Deus, porque ela precisava ter no currículo dela experiências com Deus. Olha, ela não estava passando por nenhuma dificuldade, não existia nenhum objetivo maior nisso aí, mas o Senhor tinha um objetivo e por isso colocou esse desejo no coração dela. Ela não era pastora na época, hoje ela é. E aí ela disse que ela queria viver experiências com Deus. E eles passaram por diversas restrições financeiras, mas dificuldades assim gravíssimas, que cada hora que ela ia me contando, meu olho ia assim abrindo, eu ia ficando mais perplexa, porque ela é uma mulher de uma família numerosa, ela tem pais vivos e várias irmãs. E tinha amigos queridos, e tinha amiga querida como eu, que me considero muito irmã dela. E eu falava assim para ela, mas fulana, você passou por isso e você não pediu socorro? Você não pediu ajuda, nem a sua mãe, nem a seu pai? Você não ligou para uma irmã sua e pediu socorro? Como é que foi isso? Eu não entendia. Ela me disse, Mônica, se eu tivesse pedido socorro, como é que eu ia poder desfrutar das experiências com o Senhor? Gente, é verdade. Às vezes a gente entra numa dificuldade provocada pelo Senhor na nossa vida para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos colocar num outro lugar. E mal a gente entrou, a gente já está pedindo socorro, misericórdia, querendo sair. Deus, socorro, Deus me ajuda, me tira, Senhor, eu não aguento. Então, isso é muito ruim, porque nós, infelizmente, nós somos como o ouro, nós temos que ser provados no fogo. Tem um lado bom dizer isso, e tem um lado ruim, mas é verdade, nós somos experimentados no fogo. E a gente precisa passar pela aprovação do Senhor. E passar, como a música diz, dando glória a Deus. Porque se a gente passar de cabeça erguida, batendo assim, ó, os pés no chão, pisando na cabeça da serpente, dando glória a Deus, dizendo que está tudo bom, como o bispo de Paula fala, está ótimo, se melhorar vira festa, isso vai ser mais rápido e nós vamos aprender. Agora é claro que no nosso lugar de contrição a gente tem o direito de falar para o Senhor, Deus, me ajude, me fortaleça, eu não estou dando conta disso sozinha, eu preciso que o Senhor me ajude. É claro que seja uma prova rápida, é claro que a gente pode pedir isso, Ele é nosso Pai, mas nós não podemos nos furtar de experimentarmos o que Deus tem para a nossa vida, porque o que Deus tem para a nossa vida é único. Deus não tem, o que Ele tem para a minha vida, Ele não tem para a vida de ninguém, é só para mim. E o que Ele tem para a sua vida, Ele não tem para a vida de mais ninguém, é só para você. E se você não experimentar isso, você vai ter a triste realidade um dia de olhar e perceber que muitas bênçãos o Senhor tinha para você, mas que você não foi capaz, não se mostrou como uma guerreira, como um soldado verdadeiramente do exército de Cristo para receber aquilo. E a gente não pode ter medo. Olha, irmãos, eu tenho um testemunho pessoal para contar sobre medo. Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui medrosa, desde criança. Meu irmão me metia medo, e a diferença dele para mim são 9 anos, ele é 9 anos mais velho do que eu. Então eu sempre fui uma pessoa, eu cresci num ambiente de medo, porque ele me fazia passar medo sempre. Eu sempre fui muito medrosa. Quando eu cheguei na idade adulta, já mãe de filho, com responsabilidade, com casa, uma das coisas que mais me apavorava, que mais me metia medo, era ficar desempregada. Porque quando eu me formei, eu fui logo contratada um mês antes da formatura por uma empresa. Era um trabalho que eu amava, era a área que eu escolhi para ser advogada.
E aquilo eu me sentia feliz ali, naquele lugar. E eu fiquei ali 21 anos. E quando as coisas começaram a desenhar que iam sair erradas, eu comecei a temer, mas eu temia tanto. Mas tanto que eu fui para a terapia, não por esse motivo, e isso foi tratado na terapia. E eu estava lá na terapia, trabalhando isso, e a terapeuta dizia assim, olha, vamos trabalhar o medo vivendo o medo. E aí eu falava, não, mas eu tenho um medo maior, medo de perder meu filho. Perder um filho meu, de morrer. Então vamos trabalhar esse medo. E aí a terapia ensina que você tem que trabalhar o medo pensando no medo, né? Trabalhando como se aquilo fosse uma realidade. E aí você vai enfrentando as suas reações diante daquela situação. E assim eu fui fazendo. Bom, se meu filho morrer, você vai morrer? Não, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou me acabar. Sim, vai sofrer, vai chorar, vai se acabar. E depois a vida acabou para mim, eu vou continuar chorando. Sim, vai continuar chorando, vai sofrer. E depois? Não, depois eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu tenho outro filho para cuidar, né? Eu não posso me entregar por causa de um só, eu tenho 2. Então eu vou ter que, em algum momento, eu vou ter que ter forças para ficar com o outro. Aí você começa a desenhar na sua cabeça uma saída. E quando você desenha a saída, quando você começa a massificar essa saída na sua cabeça, o medo vai embora e não volta nunca mais. Sabe por quê? Porque sua mente já aprendeu a encontrar um caminho de saída, um socorro, uma fuga para aquilo, uma solução para aquilo. E assim eu vivi essas experiências de medo. E depois que isso aí eu trabalhei também na terapia, essa questão do medo. E hoje eu digo a vocês, o medo de passar por uma situação ruim é muito maior do que a vivência da experiência daquela situação ruim. É muito maior o medo que antecede a situação. Ele enlouquece, ele poda você de todos os lados, ele não deixa você crescer, ele não deixa você avançar, ele não deixa você nem olhar para cima nem para o lado. E exatamente, o medo paralisa você. E quando você passa pela situação, você vê que você tem outras coisas, que você tem outras saídas, que você é um ser inteligente. E que Deus vai te capacitar, te municiar a seguir outros caminhos. Eu tenho uma tia que ela perdeu 2 filhos em menos de 1 ano. Um com 11 meses e outro com 4 anos. Quando nós olhamos para ela, eu era muito pequena, mas minha mãe contava que quando olhou para ela saindo do cemitério, achou que ela nunca mais fosse recobrar a consciência dela, fosse ser uma pessoa normal. Eu acabei de passar o final de semana com ela. E ela é uma pessoa espetacular. Uma pessoa super feliz e bem, normal. Por quê? Porque Deus nos auxilia nos nossos problemas. Deus nos conduz pelo caminho que Ele quer que a gente ande. Porque nós nunca nós estamos sozinhos. Então, quando você estiver vivendo uma situação, ou estiver para viver uma situação, que o medo estiver lhe rondando, querendo secar as suas raízes, querendo fazer com que você morra, você não vai morrer. Você vai lembrar disso que eu estou lhe falando, que o medo de a gente viver uma coisa é um sentimento enganador, é um sentimento vindo de Satanás, o medo é muito pior do que quando a gente experimenta. E você vai dizer assim, olha, não adianta, sabe por quê? Porque eu não estou sozinha nessa, eu tenho um Deus na minha vida e Ele vai me ajudar, e Ele vai me amparar, e eu vou me sair muito melhor do que, nem nos meus melhores pensamentos eu poderia pensar da forma como eu vou me sair, muito melhor. Eu já estou acabando, viu, irmãs? Agora eu queria que os irmãos fossem em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Eu estou lendo na versão de linguagem fácil, que eu gosto muito dessa versão. Mas vocês leiam na versão que vocês têm aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Isso faz com que fiquem alegres, apesar de ser necessário que no presente, por um breve tempo, olha de novo, breve tempo, fiquem tristes por causa dos vários tipos de provação.
Ele está nos assegurando que serão provações e sofrimentos por breve espaço de tempo. É igualzinho o que a gente começou a ler lá em 1 Pedro 5,10, que diz que depois de terem sofrido por pouco tempo. Então, nós temos que nos firmar nessas promessas que as palavras dizem. Às vezes a gente nem presta atenção na entrelinha, naquilo que está lá dito até entre vírgulas, um apóstolozinho, uma coisa boba, a gente não presta atenção, mas nós temos que tomar posse disso. E ele continua: essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês. Olha o que eu estou dizendo. Pois até o ouro que perece é provado pelo fogo. Assim a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Se ela continuar firme, isso lhes trará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. E não é só quando Jesus Cristo voltar. Nós teremos louvor, glória e honra aqui, em todo o tempo da nossa vida. Porque nós, eu sempre digo isso, nós fazemos parte de um único povo na face da terra, único, que já sai para uma guerra com certificado de vitória emitido. Nós não fazemos parte de um povo derrotado, não. Nós fazemos parte de um povo vitorioso. Quando a gente sai para uma batalha, o nosso certificado de vitória já está declarado, já está emitido. Quem é que sai para uma guerra com certificado de vitória emitido? Nem os Estados Unidos saem. Quando eles saem na fé de que eles vão vencer, mas eles não sabem se eles vão vencer, se eles vão conseguir. E nós não. Nós temos a certeza de que nós vamos vencer, de que nós vamos prosseguir, que nós vamos ser vitoriosos. Por fim, irmãos, eu queria que abrissem lá em Romanos, capítulo 5. É porque quando a gente vai pensando assim, vai vindo tantas palavras na nossa mente e que a gente lembra. É como o bispo fala, né? A gente vai lendo e vai lembrando onde é que Deus fala? Deus fala isso lá. Versículo 3, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Além disso, até nos nossos sofrimentos nos alegramos, porque sabemos que o sofrimento produz a paciência, e a paciência produz caráter. E o caráter produz a esperança. A esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor para encher os nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, nosso sofrimento nunca é em vão. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima derramada por nós é em vão. Toda lágrima que nós derramamos, todas as adversidades que nós enfrentamos, todas as dificuldades que nós passamos, Deus tem um propósito muito maior, mas muito maior mesmo, onde a gente, na nossa pobreza de mentalidade, infelizmente, pela nossa humanidade, nós não conseguimos mensurar o que é que Deus tem para a gente. E Deus tem algo muito melhor para a gente. E quando a gente passa por esse sofrimento, seja por um caráter punitivo, seja porque Deus está querendo nos fazer crescer, ou seja por causa das nossas atitudes, nós temos que nos reposicionar a nossa rota de caminho, e a gente vai reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa conduta, reavaliar o nosso caráter, reavaliar em onde a gente está errando, onde a gente errou, o que foi que a gente deixou de fazer, ou o que o Senhor quer nos ensinar com aquela situação. Estarmos atentos à voz de Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar muito tempo naquilo, sem avançar. É como dizem os meninos que jogam, né? Sem passar para a próxima fase. E você precisa passar para a próxima fase. Porque a gente só cresce quando a gente passa para a próxima fase. E é isso que o Senhor tem para nós. Então a gente tem que pensar sempre que nós somos vitoriosos em todas as nossas adversidades. Que nós temos um Deus que cuida da gente. Você não é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, uma toa na vida. Não, você tem um Deus. E esse Deus está pegando na sua mão. Assim como ele disse lá no Velho Testamento, eu pego na mão como um pai pega na mão de um filho e conduz. É assim que Deus faz com a gente. Nós temos que ter essa certeza de que o Senhor está nos conduzindo a um lugar de vitória. E estarmos atentos a todas as promessas que Deus fez na palavra dele para a gente, porque são para nós, não é para ninguém, não é para nós. E tomarmos posse disso. E quando o sofrimento chegar, termos uma atitude de vitória diante daquele sofrimento. É claro
claro que a gente se abate, é claro que a gente chora, é claro que a gente sofre, isso aí é óbvio, nós somos humanos. Mas é como o bispo de Paulo sempre fala, nós não podemos ficar nesse lugar de vítima. Nós não podemos ficar nesse lugar de sofrimento, porque esse lugar de sofrimento não combina com a gente. Essas vestes não nos cabem mais, elas não comportam mais, são como roupas que ficaram desajustadas em nós, que não nos servem. E a gente precisa ter essa postura, sabe? Esse comportamento, porque esse comportamento faz diferença. Faz diferença na resolução do problema, faz diferença na bênção que te alcança, no tempo que essa bênção te alcança. Isso faz diferença. Quando você tem boa vontade, como Jesus mandou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Quando você tem boa vontade, quando você tem bom ânimo, vai fluir. Não tem como não fluir. Vai fluir. Porque essa certeza está aqui, ó, na palavra. Essa certeza foi apalavrada. Não tem como ele voltar atrás. Por fim, eu queria que os irmãos abrissem para a gente terminar, terminando mesmo, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Uma vez eu estava com meus filhos, eles eram pequenos, e tinha uma mãe de um coleguinha deles, conversando com o filho assim do meu lado, e não me lembro nem o que foi que tinha acontecido alguma coisa que não do jeito que eles queriam, do oposto do jeito que eles queriam. E ele estava muito chateado, ele estava muito triste, o menino estava... E era um menino doce, bom, e ele estava muito triste, muito chateado e inconformado com o final. Aí a mãe falou assim para ele: meu filho, na pior das hipóteses, foi feita a vontade de Deus, porque Deus é soberano. Vamos ver o que é que essa palavra diz. Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como ninguém sabe como entra o Espírito numa criatura que está no ventre da sua mãe, assim também ninguém consegue saber o que Deus, o Criador de tudo, faz. A outra versão diz assim: Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Na pior das hipóteses, nós não podemos entender tudo, porque a mente de Deus trafega uma esfera muito maior do que a nossa. Trafega acima da nossa capacidade. E nós nunca vamos conseguir entender todos os propósitos de Deus. Mas nós podemos fazer uma diferença, sim. Nós podemos, mesmo sem entender, concordar, aceitar e glorificar o nome do Senhor por isso, porque nós sabemos que aquilo, muito embora tenha sido às vezes a pior coisa que lhe aconteceu ou que me aconteceu, era o melhor que Deus tinha para nós naquele momento. Então, eu quero que os irmãos pensem nisso. Essa palavra não é só para vocês, é para mim também. Antes de Deus ministrar o coração dos outros, Ele ministra primeiro ao nosso coração, que vamos falar, porque é nós que precisamos muito mais da palavra. E eu tenho certeza que o Senhor quer essa atitude da gente, que nós sejamos vitoriosos e que tenhamos comportamentos e atitudes de pessoas vitoriosas, porque não foi em vão que Cristo morreu, né? Cristo não passou por aquele sofrimento todo, naquela cruz, naquele calvário, naquele caminho. Não foi para nós perdermos, mas foi para que nós vencêssemos. Foi para que a gente tivesse vitória. E já temos uma grande vitória, que é a vida eterna, que ninguém poderia nos dar isso, e o Senhor nos deu. Então, que a gente tenha essa atitude realmente de se comportar como pessoas que são vitoriosas. Amém? Senhor Deus e Pai, vamos orar agora, irmão. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma palavra do Senhor que venha edificar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma noite de sono restauradora, Senhor. Que o Teu Espírito possa, Senhor, continuar falando conosco. Que nós possamos praticar sempre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos lembre, Senhor,
nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, como tem que ser o nosso comportamento. Que o Teu Espírito sopre sempre aos nossos ouvidos, meu Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já ia esquecendo, tem um aviso muito importante. Domingo é a nossa Santa Ceia, né? E esse domingo passado, inclusive eu não estava, porque eu estava viajando, muitos irmãos não estiveram presentes e a gente precisa voltar a frequentar a casa do Senhor. É importante, a nossa presença dentro da casa do Senhor é importante. Não pense que é importante para o Senhor, não, é importante para nós enquanto igreja, para nós enquanto membro do corpo de Cristo. E nós temos domingo o nosso culto de Santa Ceia às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Então é muito importante que você não falte, que você venha e traga a sua família e um convidado. Amém.